Olá, nesta edição da TV Espaço Homem, nós temos uma entrevista que vai interessar muito para os homens, mas com certeza as mulheres vão ficar tudo querendo saber também, tá? Hoje a entrevista é com o professor Eric Schultz. Ele é escritor, terapeuta, professor, consultor de Ayurveda, palestrante. Gente, que coisa extraordinária. E o que ele ensina é uma coisa maravilhosa. É como a gente tem melhor qualidade de vida, ficar mais bonito, mais saudável, né? Então, acho que vocês, homens, vão adorar a entrevista e, por favor, mostrem para as mulheres também, não? Vamos lá. Então, hoje nós temos perguntar ao senhor e agradecer a sua presença, né? O que é que o senhor tem a dizer para nós dessa sua ideia, né? De estar aí sendo, é quase que um guru de Ayurveda, né? Então, para os seus cumprimentos aqui para todos nós, né, para os nossos ouvintes, aí, para os nossos internautas, para quem lhe assiste, né? Então, fique à vontade. Muito obrigado pelo convite, Elizabeth. É um prazer poder estar aqui falando para os homens. E também, na verdade, quando a gente fala de saúde, a gente fala para todos, porque a saúde ela engloba todos e todas. Então, é sempre a gente está falando para todos e todas, e sempre e é um prazer poder falar do Ayurveda, que é essa ciência maravilhosa que mudou a minha vida e muda a vida de tantas pessoas no mundo. Eu não sou um guru, né? Nem Eu brinco pretendo que é ser um guru, mas guru, para né? mim, Dentro da acredito nossa que sou tradição, nós guru. chamamos de acharya. Acharya é o professor. A Ah, palavra acharya é professor. É que o guru, eu entendo perfeitamente, ele é uma palavra que ele traz uma roupagem, um peso muito forte. Você sabe que a palavra guru, a tradução é peso, é pesado. que legal. É aquilo que dá um peso na sua vida, aquilo que tem uma representatividade na sua vida. E o guru realmente tem essa função. Mas eu dediquei toda a minha vida a ser professor. É uma diferença na hora do ensino, principalmente. Isso é muito legal, porque a forma de ensinar do guru é bem diferente da do professor, que é o acharya. É onde, como ele se desenvolve, quais são os objetivos, porque hoje eu trabalho no Instituto de Cultura Hindu Naradevashala, que foi fundada pela minha mãe e pelo meu pai há muitos anos atrás, 1994, e hoje eu e minhas irmãs coordenamos o Instituto, né? A gente recebeu da família, digamos assim, uma herança familiar, a gente já trabalhava lá, eu trabalho no Instituto desde o começo praticamente, sabe? E poder falar do Ayurveda assim, de uma forma maravilhosa, porque o Ayurveda ele acaba mostrando para nós, né, como que a gente pode viver de forma plena no mundo. E é isso que eu tento falar, assim. Principalmente, a gente usa uma ideia que é a ideia da autogestão em saúde, que é Hum, uma coisa muito interessante dentro do Ayurveda também, né? A gente aprender a poder fazer a nossa própria saúde, a gerar a nossa própria saúde, ou gerar uma manutenção da nossa própria saúde, que está totalmente ligada ao autoconhecimento, que é a base de praticamente toda essa história aí, né, desse hinduísmo e tudo mais. Bom, já aprendemos bastante aqui, sabemos que ele é de origem nobre, é assim, mais ou menos, vamos pensar para a gente entender bastante. Ué, já veio de origem familiar, por que não? Então, me diga uma coisa, conta um pouco dos seus dois institutos que você, antes de contar das suas viagens, porque elas vão ter, vai ser assim, aquele show, né? Como é Aham. que são esses seus dois institutos que você dirige? O que fazem lá? Então, o Instituto foi fundado em 1994 pelos meus pais. Desde o começo eu estava trabalhando lá com eles e logo em seguida minhas irmãs começaram a trabalhar também. E houve simplesmente aquela passada de, de taco, né? Ou depende do jogo que a gente está jogando, né? A passada de função. A minha mãe... Herança. Oi? Foi uma herança. Exato. Não que eu não ame, pelo contrário, desde o começo eu estou trabalhando lá, foi lá onde eu me formei, foi lá onde eu comecei a trabalhar, onde eu me instruí realmente através dos cursos e outros lugares que eu fui estudar também, obviamente. Mas o interessante é que o Instituto ele foi fundado com uma ideia e o Instituto foi se modificando e hoje ele é um Instituto de Cultura Hindu, já há 20, alguns anos aí, onde a gente realiza diversas atividades. Ele fica no bairro da Pompeia, na cidade de São Paulo, para quem não conhece, é na zona oeste de São Paulo. A gente está lá há muitos anos, desde a fundação. Essa casa era do meu avô, é uma herança, é um local que a gente tem muito carinho, na verdade, porque lá acabou, tem uma vida nossa, uma vida de toda a nossa família lá.
onde a gente teve momentos maravilhosos lá dentro. E o Instituto hoje, ele tem um grande peso assim na sociedade, na nossa bolha, no nosso núcleo, porque a gente não tem só a Ayurveda no nosso instituto. Lá é um Instituto de Cultura Hindu. Então a nossa ideia é propagar a cultura hindu como um todo de uma forma bem ampla. Então lá a gente tem Ayurveda, a gente tem yoga, a gente tem meditação, a gente tem sânscrito, a gente tem astrologia, a gente tem vasto, tem uma loja, faz os rituais, as pujas, que são aqueles festivais tradicionais, tem vernissagem de quadros, já tivemos de fotografias da Índia. Então a ideia é ser um instituto que também possa apoiar outras atividades coligadas à Índia de um aspecto geral. Né? Lá dentro é um local muito livre, onde a gente não é um instituto, por exemplo, Hare Krishna, um instituto Vaishnava, um instituto de Shiva, porque acontece muito isso. A nossa ideia não é essa. Lá, por exemplo, no corpo docente no Naradeva, você vai ter Hare Krishna, você vai ter cristão, você vai ter budista, você vai ter de tudo. A ideia lá é ensinar Ayurveda naquele curso, porque aí a gente consegue viver num local que todo mundo sabe que tem respeito e liberdade para poder estudar, falar, conversar, porque a nossa ideia lá é estudar. Essa é uma escola de estudo. Então, quando a gente estuda, a gente tem que ver todos os detalhes. Não importa o que a gente vai ver, a gente não pode ficar, ai, ui, não dá. A gente está estudando vários detalhes. E o Instituto Naradeva Shala, ele nasce, na verdade, a partir do momento onde a minha mãe começa a fazer yoga. A minha mãe começa a fazer yoga no comecinho da década de 70. Eu nem era vivo ainda, não estava nesse mundo, eu não tinha nem sido planejado, nem passava pela cabeça da minha mãe. Eu nasci em 78. Isso a gente está falando de 70, 71. Aí a minha mãe começou a fazer yoga, e nesse processo do yoga e tudo mais, ela conheceu uma tradição chamada, uma tradição yógica hindu, tântrica do sul da Índia, chamada Shuddharma Mandalam. A minha mãe entrou nessa tradição e nunca mais saiu dessa tradição, ela está até hoje, onde ela conheceu meu pai, não na tradição, em um outro momento, mas meu pai também aderiu à tradição. E eu nasci dentro disso. Então, muitas pessoas me perguntam, Eric, como foi? Para mim, para minhas irmãs, sempre foi uma outra realidade. Não que a gente não teve uma vida normal, eu tive uma vida totalmente normal, como qualquer outra pessoa. Mas, então, por exemplo, em vez da gente ter primeira comunhão, a gente tinha o ritual específico da tradição. Em vez da gente ter ali a crisma, né? Eu gosto de falar pelo cristianismo porque a maioria das pessoas entende dessa forma. Não é que é igual, tá, gente? É só estou fazendo uma correlação para a gente falar. Sim. É uma Oi? comparação, né? Uma Isso, comparação. mas tem umas coisinhas diferentes. O primeiro corte de cabelo, a gente fura a orelha, sabe? Tem a primeira comida sólida, tem várias coisas. Vão fazendo rituais e tira foto. Isso tudo foi muito lindo na nossa vida e sempre fez muito presente. No Não sei se alguém se lembra da história do Brasil, eu não sei se alguém se lembra ainda dessa história do Brasil, eu tenho uma boa memória. No começo da década de 90, isso está na história do Brasil, a gente teve um presidente que foi Fernando Collor de Mello, e naquele momento ele teve um problema financeiro gravíssimo no Brasil, por um negócio que eles fizeram naquela época, e a gente, como grande parte da maioria dos brasileiros naquele momento, nos ferramos. Desculpa o palavreado, mas foi isso que aconteceu com todos nós. Tem hora que tem que usar a palavra correta mesmo. Correta. Ferrou. Português, claro. Exatamente. A gente ainda conseguiu sobreviver um tempo, porque a gente trabalhava com sapatos, a gente tinha uma fábrica de sapatos, a gente sempre foi praticante de yoga, a família inteira, tal. E naquele momento fechou a fábrica de sapatos, a loja, a gente não tinha mais como segurar. E aí a gente falou, beleza, vamos fazer o quê? Minha mãe e meu pai, na época, juntou os 3 filhos, eu e minhas 2 irmãs, vamos fazer o quê? Vamos fazer aquilo que a gente ama. Vamos fazer aquilo que está no nosso sangue de uma forma assim, figurativa, obviamente falando, aquilo que a gente ama, que é aquilo que a gente fazia em casa, aquilo que a gente levava amigos para fazer em casa. Eu lembro que dentro da minha casa minha mãe dava aula dentro do apartamento, com o pessoal sentado no chão. Aí a gente pegou o mesmo prédio que era a fábrica, demos uma tapeada e construímos o instituto. E isso foi em 94, em outubro, novembro de 94. Não é uma data exata, porque a fundação do Instituto foi numa data festiva hindu, que é o Navaratri.
E o Navaratri são 9 dias de festividade para a Grande Mãe. Então, a gente brinca que o aniversário do Instituto é outubro ou novembro, porque ele depende das fases da Lua, né? Então, a gente brinca que o aniversário do Naradeva, ele corre um pouquinho, mas a gente teve todo esse andar. Então, hoje, eu coordeno, junto com as minhas irmãs, o Instituto Naradeva Shala, e junto com a minha mãe, eu sou um dos instrutores da Shuddha Dharma Mandalam, da sede de São Paulo, né, onde a minha mãe, depois de muito tempo nessa tradição, ela recebeu é, é, a, a missão, digamos assim, de continuar o trabalho da nossa mestra, que ensinou tudo para nós, a Marinês Peçanha de Figueiredo, que ensinou tudo para minha mãe, e a minha mãe me ensinou também, então hoje eu compartilho com ela essa parte na Shuddha Dharma, que é uma outra história, né, separado, que funciona, tudo bonitinho, é lindo, tem um trabalho enorme, eles agora fizeram durante a pandemia, eles já completaram mais de 500 lives de meditações todos os dias, Coisa eu não linda. vou lembrar exatamente o horário, mas acho que tem um cronograma, mas todo dia tem meditação e tudo mais. Eles começaram na pandemia e eles não estão a fim de parar, eles falaram que vão embora. Então eles fazem o trabalho deles e o Instituto também, paralelamente, eu faço esses dois trabalhos hoje, além de outros, na verdade, né, que a gente vai falar dos internacionais daqui um pouquinho. Pois é, você tem formação também internacional. Como é que foi essa história? Você saiu por aí viajando e aprendendo? Voltou ao normal, assim, ou Quem me voltou, dera se voltou fosse um assim. sacerdote daqueles Na lá que sempre verdade, foi sempre praticou? um sonho sair, né? Estudar, ir para a Índia, etc. Mas mesmo com casa, instituto, né? Sempre foi muito bom o instituto. A gente passou por alguns altos e baixos que naturalmente nos impediu de poder diretamente, sabe, viajar muito cedo. Eu fui viajar para a Índia até um pouco mais tarde do que a grande maioria hoje viaja. Também era uma outra época, a gente tem que lembrar disso, a gente não pode chorar somente porque era uma época muito mais difícil, não só para mim, mas para todo mundo, né? Na década de 90, por exemplo, para você ir para a Índia, era no mínimo 3 aviões ou 4. Muitas vezes você tinha que fazer pernoite em aeroportos, etc. E era caríssimo. E depois foi se modificando isso. Então, hoje em dia é muito, muito mais fácil, não com o dólar de hoje, mas é muito mais prático chegar na Índia. Na década de 90 era muito difícil, eu só fui muito tempo depois. E eu me dediquei ao instituto e a estudar o que eu pudesse no Brasil naquele momento. Então, eu estudei um monte de curso de massoterapia, Senai, Senac, aquilo que tinha. Tinha uma escola Amor, tinha escola. Tinha várias escolas em São Paulo de massoterapia, e quando tinha coisa de Ayurveda, eu ia estudando. E estudando, tal, começamos a trazer indiano para o Brasil também. E aí comecei a fazer contato até que eu consegui começar, primeiro viajar à América do Sul, né, que foi sempre o sonho, Argentina, começamos a desenvolver um trabalho lindo no Chile, que já vai fazer 15 anos que eu trabalho no Chile, junto com a escola Ayurveda, que é a escola da querida amiga Leila, que hoje a gente fundou a Escola Latino-Americana de Ayurveda, que na verdade não é bem uma escola, é uma chancela de várias escolas da América do Sul que a gente se reuniu para ficar mais forte, para algumas ações quando é necessário, sabe? E o trabalho não parou mais, até que quando eu tive a oportunidade de ir para a Índia, eu não parei mais de ir, né? Nos últimos E anos, antes da você se pandemia. formou lá, né, também. Oi? Você teve uma formação na Índia também, né? Sim, sim, porque eu comecei a ir para a Índia todo ano e eu acabei fazendo uma parceria. Nosso instituto fez uma parceria com a AVP, que é uma grande escola de Ayurveda, hospital, e também com Vaidiagrama. O Vaidiagrama é uma escola num local lindo, uma escola clínica, que é um local totalmente sustentável, que é muito próximo do que eu acredito, nós acreditamos dentro do Naradeva, de uma vida plena num futuro, onde eu vivo dentro de uma ecovila também, aqui pertinho da cidade de São Paulo, e eu trabalho lá. Então eu faço um trabalho como estágio mesmo, levo o paciente, fico traduzindo, acompanhando. Hoje é um trabalho mesmo de levar as pessoas, levo gente para estudar dentro dos hospitais e eu tô lá todo ano, de 1 a 2 até 3 vezes por ano eu tô na Índia, de 1 até 2 meses ficando lá. Então é muito comum nos últimos anos, antes da pandemia, eu ficar 4 meses por ano quase na Índia, em média. Então, quer dizer, 1/3 do ano eu estava morando quase na Índia, né, entre
indas e vindas, e nesse tempo a gente está trabalhando, estudando, fazendo estágio, trabalhando dentro do hospital, porque o meu foco não é trabalhar lá. O meu foco é poder aprender ao máximo como Então, eles fizeram, para que no Brasil a gente não faça igual, mas a gente entenda a essência daquilo e adapte para a nossa necessidade do Brasil. Por quê? Porque é assim que está escrito nos textos de Ayurveda. Né? Muita gente acha que a gente faz isso porque a gente está inventando. Não, o próprio texto do Ayurveda fala que a gente tem que entender a filosofia que está por detrás do Ayurveda, que é a forma de raciocínio, e aplicar ele em qualquer lugar do mundo. Por isso que a gente vai tanto para lá estudar. mas vamos pensar assim, né? Nós estamos aqui todos leigos e leigas, né? De repente, assim, também como eu aqui escutando, querendo entender. Mas vamos lá. O que que quer dizer a essência de Ayurveda que você já falou umas 3, 4 vezes? Vamos Se lá. você A não explicar Ayurveda, para nós, a gente não vai entender o restante. exato. A Ayurveda é um sistema, tá? Eu gosto de usar a palavra sistema, porque ele é um sistema. Quando a gente fala assim, foi inventado em algum lugar alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que ver é se foi só inventado uma técnica ou se há um sistema por detrás daquilo. Um sistema requer o quê? Sistema, uma outra palavra que é usada hoje para sistema é racionalidade. O que é uma racionalidade? Ela tem uma explicação, um começo, meio e fim, tem os porquês. O Ayurveda ele foi totalmente construído numa racionalidade. Quando algumas pessoas falam Ayurveda é científico, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ciência tem a ciência ayurvédica, que é o quê? A própria racionalidade do Ayurveda. Se a gente for falar que o Ayurveda é reconhecido pela ciência moderna, é uma outro tipo de pergunta que está sendo feita. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Então o Ayurveda ele tem a sua própria racionalidade. Então o Ayurveda, a palavra Ayurveda significa ciência, o conhecimento da vida. Ayurveda, conhecimento da vida. Então, o Ayurveda é um sistema onde a gente estuda o corpo humano, a gente estuda o que é vida, a gente estuda ser vivo, a gente estuda como alcançar a felicidade, equilibrando o corpo físico, a mente, os órgãos do sentido e o espírito. Então, a nossa ideia é que a pessoa seja feliz através da saúde. E Compreendo. esse é o ponto base do Ayurveda. E dentro desse raciocínio, obviamente, foi sendo criado formas de pensamento, formas de desenvolvimento de como fazer um diagnóstico para analisar uma desarmonia X, Y, Z. Foi dando nomes de uma forma um pouco diferente do que a gente conhece aqui das funções do organismo, órgãos do organismo, obviamente, porque foi desenvolvido esse raciocínio, essa racionalidade, desculpe, foi desenvolvido dentro de uma cultura chamada cultura de Bharata, que hoje a gente conhece como cultura indiana. Cultura de Bharata, por que eu gosto de falar assim? Porque quando o Ayurveda foi sistematizado, organizado, virou uma ciência, virou uma racionalidade, a Índia não era chamada de Índia. A Índia, naquele período, ela era chamada de Bharata. Para quem nunca ouviu falar, tem um livro chamado Mahabharata. Mahabharata é um épico que conta a história, uma parte da história da Índia. Maha é grande, Bharata é aquele território. Então, é a história daquele grande território que hoje a gente chama da Índia. Naquela época, o que é Bharata era muito maior do que a Índia é hoje. Procurem na internet, dá uma googada aí que vocês vão perceber que a Índia, naquele período, ele ia até quase, mais até uma parte do Tibete, pegava Paquistão, pegava onde hoje, até um pouco lá de Burma, até perto do Vietnã, só para vocês terem ideia de como era diferente, era um outro período. Hoje, o que a gente chama de Índia é bem diferente, já passou por muitas outras estruturas, né? Então, a influência o que o Ayurveda traz para nós hoje, que eu acho para a gente resumir a finalização dessa parte, o Ayurveda nos mostra que é possível, através de um pensamento, de como você pensar, analisar a natureza de forma simples e se harmonizar com ela. Eu gosto sempre de falar que o Ayurveda é uma harmonia, para nós, nos dias atuais, é uma volta à harmonia com a natureza. Uma volta porque a gente entende que a gente passou e está passando por um período que a gente vai se afastar da natureza, dos nossos princípios humanos básicos.
porque a gente vive numa era que é assim, porque os próprios Vedas, que são a origem de todo esse conhecimento da Índia, já falava para nós, período de Kali Yuga, que é esse período mais complexo que a gente iria passar. Mas, ao mesmo tempo, é um período que a gente aprende muito. Então é aí aonde a gente foca os nossos estudos de aprendizado em saúde, o que está acontecendo. Essa pandemia foi um grande aprendizado para nós. Vamos traduzir para nós agora. Vamos lá. Os homens, em maioria, né? Vamos ser sinceros. Tá todo mundo estressado, porque falta dinheiro, o dinheiro está no exterior, não está, tá todo mundo que está lá, não está aqui, né? E cadê as ajudas e cadê as vagas, cadê os empregos? As empresas não abrem, né? Os juros estão altos e parece que os ricos estão cada vez mais ricos, os pobres estão cada vez mais pobres. É só ler a mídia, o que está apresentando, né? A mídia apresenta a realidade que ela vai lá e pesquisa, então ninguém está escondendo nada. Na verdade, nós estamos diante de uma insegurança econômica e política, né? Uhum. Porque caça, não caça, vai ter impeachment, não vai ter não sei o que mais, não vai ter, agora já era, já não é mais. Puxa vida, o que é isso? Vão dirigir esse país de uma forma única, vão dar uma notícia única para nós, né? Por favor, de progresso, ordem e progresso, né? Nós não estamos querendo isso nesse momento, Uhum. mais do que nunca, né? Então, para manter a qualidade de vida da família, eu não sei como é que vocês, homens, não você, que você tem aí a fórmula, mas os homens em maioria, né? Como é que esses coitados desses homens, com essa bagunça que os outros estão fazendo, e que não dão explicação para ninguém, me desculpe, mas é a verdade, como é que vai chefiar a família? E as mulheres, então, que perderam o marido na Covid, como, né? Muitos até foram ao suicídio, outros teve um infarto, não sei das quantas. E ela ali, né? Quer dizer, de repente ela está viúva e agora tem os filhos e faleceu o pai, faleceu a mãe. O índice de falecimento foi muito grande. De repente, nós temos também o maior índice de órfãos que nunca se teve, né? E aí, gente, o que é isso? O que a gente diz para os homens que tem que carregar, né, essa responsabilidade, digamos, e as mulheres que tem que carregar a responsabilidade de sustento da família, de organização da família, de manutenção da família. E aí, o que é que você diz para nós pensando com a cabeça de Ayurveda? Olha, acho que eu fiz certo a pergunta do fiz. Vamos lá, Elizabeth. Essa é uma pergunta muitíssimo interessante. Então, eu queria primeiro começar a responder falando especificamente para um grupo de homens, que são os Sim. homens cisgêneros brancos. Os homens cisgêneros brancos que estão passando por essa situação agora, eu gostaria de falar para vocês que vocês estão experienciando que as mulheres, as pessoas negras, as pessoas trans e diversos outros grupos de minoria passam há décadas, que é a falta de emprego, o salário baixo e diversos outros problemas. A gente tem que ser realista nas coisas que estão acontecendo, porque a gente está passando por uma crise muito grave. Essa é uma crise não só econômica, é uma crise financeira e há uma crise em saúde. Por mais que a gente viva num país que a gente tem que bater palma e agradecer muito, porque se não fosse o SUS, eu não sei o que iria acontecer com o nosso país perante essa pandemia, não sei mesmo, com todas as dificuldades que o SUS tem para trabalhar no Brasil, ainda conseguiu fazer quase um milagre, porque foi isso que aconteceu. A gente vê como está nos outros países, e mesmo a gente passando por dificuldade, a gente fala, uau, como assim? Mesmo morrendo 610 mil pessoas, se não me engano, foi o total nesse momento, até esse momento. Então, a primeira coisa que eu queria falar é essa. O segundo é que isso é muito importante que eu falei, tá? Não é assim, eu quis falar isso em primeiro ponto, porque uma forma que eu aprendi e continuo aprendendo é a gente entender como funciona o sistema que está ao nosso redor. De acordo com a cultura védica, que é a base do Ayurveda, a gente entende que é assim. Se a gente tem algo muito maior que nós, a gente não consegue combater aquilo. A gente tem que entender como aquilo funciona. É o que acontece com o sistema. A gente tem uma grande falha no sistema em diversos aspectos, e foi isso que aconteceu com essa crise enorme. Essa crise enorme mostrou para a gente que há uma falha no sistema, principalmente no sistema de classes em todo o mundo, e como chega a saúde para todas as pessoas.
né? Por mais que há uma discussão gigantesca da vacina, as discussões que a gente precisaria fazer são feitas baixíssimas. Por que que vacina ainda é tão caro? Por que que não chega vacinas em países pobres? Por que que demora para chegar vacina em diversos locais do nosso Brasil, etc. e tal. Então, isso mostra para nós que há uma crise não só política e econômica, mas há uma crise na saúde. Quando eu falo que há uma crise na saúde, por quê? O que que envolve a saúde pública? A saúde pública, num total, onde o Ayurveda também faz parte hoje, funcionando no SUS, e por isso que a gente tem que falar mais sobre isso, ela não envolve só a saúde física, ela envolve a saúde mental e envolve um outro ponto que é a saúde social. A falta de emprego, a diminuição de salários, a mudança de emprego por obrigação. Então, isso aconteceu e vem acontecendo nos últimos anos. A gente não pode negar que não foi na pandemia. Por exemplo, nos últimos 5 anos, pelo menos, eu não lembro exatamente quando o Uber começou no Brasil, ou os aplicativos de motoristas e outros mais, a gente viu uma grande mudança de pessoas. Quantas pessoas não pegou aí um aplicativo e o motorista ou a motorista era advogado, era engenheiro, e etc, etc. Então a gente já vem passando por isso. A gente não pode falar que é só durante a pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia piorou muito mais algo que já estava ruim. Então, como que a gente vai conseguir solucionar isso? Quando a gente conseguir, de alguma forma, e não sou eu só estou jogando a ideia védica, como a gente vê, a gente tem que cuidar de todos os lados. Esse prisma que a gente tem na sociedade, ela é muito importante. O homem, seja ele cisgênero ou não, a mulher sendo cisgênero ou não, que vive dentro da sociedade, que a gente precisa sobreviver dentro dessa sociedade, a gente precisa abrir o nosso leque e tentar enxergar melhor como funciona isso tudo. É a única forma de a gente crescer em sociedade, porque a gente continua olhando só para nós. Né? É só eu, é só eu. Não existe mais, por exemplo, a gente sabe disso, não existe mais quem manda na casa. Existe uma parceria entre aquelas pessoas que vivem naquele ambiente, seja marido, seja mulher, seja marido, marido, mulher, mulher, seja filho, seja quem mora lá, neto, alguém que ajuda a família, que é um trabalhador ali, que agrega. E hoje em dia a gente sabe muito bem que para aquilo ter saúde, e saúde não é só física, para ter saúde mental, etc, saúde espiritual também, saúde social, é necessário compartilhar. A gente não existe mais essas estruturas, nunca existiu, isso foi sempre uma imposição e sempre sobrecarregava um de um lado, sobrecarregava outro de outro, e nunca teve um equilíbrio, na verdade. Quem quiser viver assim, vive Isso é aí, mas a gente está falando de outras coisas já, né? As É, pessoas hoje vivem uma outra vida, vivem sim, uma vida totalmente diferente, sabe? é E verdade. um outro ponto, que é védico, é duro ouvir isso, mas é uma realidade, e é duro ouvir isso porque na maioria das vezes a gente não tem culpa, como é passando agora nessa pandemia, que é o seguinte, a vida é cíclica. A vida não para, a vida está sempre em constante mudança. Então a gente também tem que tentar dançar conforme a vida está mostrando para nós. O que é duro ouvir isso é porque eu sei disso. A gente não é culpado da maioria das coisas que estão acontecendo agora, né? A maioria da população é vítima, vítima de um sistema que nos aprisiona e nos quer que a gente viva de forma como se fosse um robozinho. Essa é uma realidade. Nua e crua que a gente está falando. É duro ouvir isso, porque não é a gente que é culpado. Mas, para sobreviver no sistema, a gente também tem que dançar conforme a música. Né? Então, entender que o que está acontecendo hoje vai muito além do que simplesmente não só ter um emprego, como isso impacta na saúde social, porque vai impactar, a pessoa vai ficar ansiosa, a pessoa vai ficar nervosa, a pessoa pode começar a beber, pode começar a usar algum tipo de entorpecente XYZ, pode ir comer muito açúcar, que para mim também é uma droga, pode tomar muito refrigerante, que também é um tipo de droga. Quando eu falo droga, eu não estou indo para as drogas, eu costumo Eu sei. falar das drogas do dia a dia. É porque não serve para nada, só tira a saúde da Exatamente. Isso pessoa. tudo, a pessoa pode ir para isso contra. Eu falo sempre assim: a pessoa entra nisso e vai contrair uma diabetes, né? Entre aspas. É claro que não contrai, ela desenvolve porque ela começa a ingerir muito ali. Então, é É, muito importante a gente ver como isso impacta de um aspecto gigante. Não é só uma falta de emprego e uma falta de colocar dinheiro. Isso também, como vai afetar o todo. E é isso um afeta o início, né? vizinho, É o início afeta. da bola de neve, né? Vamos por assim.
Exatamente, afeta o vizinho, aí essa pessoa pede uma grana pro cunhado, que vai afetar o cunhado, que afeta a irmã, e assim sucessivamente, porque essa é a realidade que a gente está passando agora. Infelizmente, é. O que o Ayurveda pode proporcionar é mais uma consciência de como lidar com essas questões. Por quê? O Ayurveda ele também vai lidar com questões físicas, questões de meditação para ajudar nesse ponto, mas eu tenho muito cuidado com isso, sabe? O meu professor ele fala uma coisa maravilhosa. Quem no pico do estresse, no pico da ansiedade, vai conseguir parar para meditar? Não tem lógica isso. Não tem lógica. A meditação ela tem que ser ensinada para a população não no momento que ela está no pico do estresse. Ela tem que ser ensinada antes, para a pessoa não chegar ao pico de estresse. Essa é a grande diferença. No começo da pandemia, várias pessoas me ligando de jornal, não sei o que, Eric, vamos falar, vamos fazer um vídeo sobre meditação na pandemia. Eu falei, o quê? Você acha que as pessoas nervosas agora, com preocupada, vai fechar? A gente está falando lá, março de 2020. Vai fechar? Não vai fechar? Meu Deus, meu emprego, minhas crianças, eu vou dar aula online, o que eu vou fazer? Eu ia virar, vamos, gente, agora meditar com calma. Não! A gente também, quem medita, sabe que aquele momento é momento de plena atenção para fazer outra coisa. Porque a É, gente já meditou o suficiente para colocar em prática agora nesse momento ter calma, ser objetivo, sabe, entender, trabalhar com a família. Olha, gente, fica aqui, olha aqui, vamos ajudar aqui. Foi um outro momento. E a meditação ela pode auxiliar, mas não como um remédio, como a gente conhece. É um outro tipo de remédio, é aquele remédio que você vai pingando todo dia na sua língua. É a meditação. Então, todo dia é uma gotinha de sabedoria que está aumentando dentro de você. Eu costumo dizer dessa forma. E a meditação diária vai aumentando essa sua sabedoria para quando a gente passar por esses picos de estresse, esses picos de necessidades e ansiedades, a gente saiba como lidar com isso, que aí nos afeta isso da menor forma possível, né? Nos afeta. eu tinha um professor que dizia assim, eu fiz muitos cursos por aí, mas não fiz de Ayurveda. Ainda não. Mas ele dizia que a gente tem que esquematizar o problema. Não sabe fazer um esquema? Desenha um boneco. O que é muito importante está na cabeça. O que você pode fazer com as mãos, desenha no braço. E ali ele ia fazer. O que você tem que ir correndo atrás de alguma coisa, desenha nas pernas, né? Então, ele era muito engraçado, mas você sabe que é uma técnica muito interessante? Uhum, Porque, na verdade, você divide, né? O que uhum, é mais urgente, o que você pode buscar, o que você tem que pedir, entendeu? É muito interessante desenhar o boneco para solucionar os problemas, gente. Olha, uhum. tem uma técnica. Mas fora de brincadeira e falando a verdade também, né? A gente percebe que, como o senhor está colocando muito bem, né, a situação, ela atingiu o geral, ela não atingiu, né? Agora, teve um pessoal, sim, que se locupletou desses problemas, sim. Infelizmente, nós tivemos pessoas que abusaram do poder, abusaram das circunstâncias, né? Abusaram do sistema, abusaram de outras pessoas que estavam frágeis. Eu acho que também foi um momento de muitos abusos. Não Sim. dá para quantificar a desonestidade das pessoas, né? No momento que todos frágeis, eles se é como se carregasse uma mala e diz assim, cada um pega o que pode, né? Eu acho que isso é o mais grave que nós temos no momento, né? Fazendo uma brincadeirinha, digamos assim, uma simulação. Eu acho que o mais chocante, estarrecedor para qualquer chefe de família, para um desempregado, para um profissional liberal, como alguém que está fazendo um bico, como você falou, para trabalhar de Uhum. motorista, né? Aqui diariamente batem pessoas, a senhora dá o que puder, porque eu vou carpir para a senhora à frente, eu É. vou ao seu pátio, eu quero não sei o quê, entendeu? Então, é uma coisa muito estarrecedora ver a quantidade de homens se ofertando para poucos problemas, para ganhar um troquinho. Tal que pode, moça. Eu falo assim, não precisa, mas a pessoa quer ganhar o dinheirinho, entendeu? Não, eu venho, eu me acomodo aqui, eu venho, eu lhe ajudo ali. A senhora dá o que pode. Não, a senhora tem o que levar para comida? O que homens estão pedindo hoje nas portas, Uhum, nunca vi. Via sim. crianças, via pessoas idosas, via Uhum, pessoas com deficiência, muito raro mulher, né? A gente via. Agora, homens estão pedindo comida sim. nas portas. Né? Nós estamos falando com os homens. Então, Sim. eu acho que os homens que não estão passando esse problema, graças a Deus,
pense que tem outros passando. Exato. Né? E aí onde eu acho que eu quero ver se você me responde. Nós estamos numa crise, uma coisa, no meu modo de perceber, né, nos meus altos de quase 74 anos, como eu digo, né? Já está tudo isso, viu? Então, veja bem, o que é que está acontecendo, né? Que as pessoas, de repente, parece que perderam a vontade de ser solidárias. Eu acho que o pior de tudo é isso, é a pessoa não olhar para outra pessoa e pelo menos conversa um pouquinho, né? Procura saber o nome da pessoa, sabe aquela coisa de humanidade, de Uhum. humanismo? Eu acho que o pior que nós estamos enfrentando no momento, não sei, não convivo com muitos homens, eu estou falando assim, ouço homens fazendo isso, vejo homens virando lixo para pegar lixo. Uhum. A gente faz, eu capto durante a semana, 10 dias, tudo que é de reciclável, a gente põe na frente, é uma disputa, Uhum. tá? E o terrível é a gente ver mulheres também hoje empurrando carrinhos para pegar lixo, coisa que a gente não via antes. Uhum. Então, não, antes era mais crianças que pediam, né? Às vezes é a molecagemzinha da criança quer comprar um bombom, alguma coisa, né? Mas pediam. Não, agora está generalizado, é uma situação muito grave. Eu acho que tem que se abordar isso, porque são os homens que dirigem o país, são os homens que decidem tudo no país, em termos de emprego, de oportunidade, de treinamentos, de negócios, de dinheiro. Tá? E eu acho que os homens estão falhando, os homens que dirigem estão falhando com os outros homens que são a mão de obra deles. Eles não vão fazer nada sem esses homens, sabe? Então esses homens estão adoecendo, como você está falando, está faltando, né? O nervoso, o estresse. A pessoa toda estressada vai para um derrame, vai para um infarto, não é? Vai Uhum. cair na droga, como você está sugerindo e tal. Quem mais está desesperado hoje, o homem ou a mulher? Eu acho que o homem. Porque a mulher, se ela precisar ir na casa de uma vizinha, numa igreja que está com a solidariedade distribuindo uma cesta, tem supermercados que tudo aquilo que não foi vendido, que está já quase vencendo, doam, e tem fila de mulheres para buscar essas comidas, Uhum. sabe? E dali elas improvisam, né, para não ter fome na família. Agora, os homens, como que ele vai fazer? Ele vai ir numa fila para pedir alimento? Também não vai. Né? Ele vai entrar numa fila de doação de uma cesta? Não vai. Tá? O que nós estamos olhando no seu pensamento, no seu estudo? É o homem que tem que mudar diante do sistema no momento, de ter uma humildade, de ir buscar, de pedir o trabalho, uns estão fazendo, outros não. O que está acontecendo agora? Como é que nós vamos trabalhar com esse homem, né, dentro da sua filosofia, neste momento que para mim é um momento trágico para ser homem? Mas está muito difícil ser homem nesse momento, né? Olha, Elizabeth, é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, veja, na sociedade que a gente vive, todos que não são homens têm que se virar nos 30 para poder sobreviver, e o homem nunca precisa se virar nos 30 para sobreviver. Chegou a hora que ele tem que se virar nos 30, sabe? Então, é uma grande diferença. A mulher se adapta a tudo, a todo momento, e está trabalhando. Você vê mulher lá com filho, estudando na faculdade, com barrigão, trabalhando, etc. E o homem dá uma unha encravada e muitas vezes não vai trabalhar. Eu falo brincando, porque muitas vezes a gente vê umas histórias assim acontecendo. Essa foi boa, viu? Mas o homem tem muita dificuldade. O homem cisgênero, eu volto a afirmar só para diferenciar, claro, porque o homem transgênero ele vai passar por outras situações totalmente Sim. diferentes. Mas o homem cisgênero ele passa, ele tá vindo aprendendo a se remodelar a todo momento. O homem cisgênero, numa grande maioria, ele tem uma dificuldade de falar sobre alguns assuntos, falar sobre sentimentos, falar sobre perdas, falar sobre sexualidade, É porque toda vez que vai falar sobre esses mesmos assuntos, os papos são sempre iguais, mas não quer falar sobre individualidades. Sempre fala de uma forma muito genérica, de uma forma escrota, meio assim de qualquer jeito, que é uma forma. Eu não vou falar que é uma forma de homem falar. É uma forma popular que se entende que homem tem que se falar dessa forma.
Uhum. Essas mudanças, quando vão acontecendo, quando vai ouvindo outras pessoas que já têm uma outra cabeça, outros homens também, ouvindo as mulheres, ouvindo outros gêneros que na sociedade, porque você vai vivenciando e vai entendendo que o mundo não está no seu umbigo. Eu acho que o grande problema e o que mais leva os homens hoje a terem problemas é eles perceberem que durante uma pandemia e diversas outras coisas, o mundo não estava mais no umbigo deles. Uhum. E isso fez com que também viesse outras situações internas para serem trabalhadas, além do problema socioeconômico que a gente sabe que existe, que afeta a Sim. todos e a todas, e os homens também são muito afetados, né? Como a gente está falando diretamente ao público masculino, nesse caso, ou homens, né? Uhum. Então, eu vejo muito por esse lado, eu gosto de sempre tentar ver por ângulos diferentes do que a maioria está vendo, porque são coisas que acontecem, né? A gente vive num grande prisma, eu adoro essa palavra, porque a sociedade é um grande prisma, né? Gêneros são um grande prisma. A gente tem um prisma muito grande de homens também, que está cada vez mais aparecendo para a sociedade como um todo. O que eu recomendo muito os homens fazerem hoje é começar a procurar. Hoje existem muitos homens, homens negros, homens brancos, homens indígenas, homens trans, fazendo grupos, conversando, tendo seus canais, se abrindo sobre esses assuntos, sabem? Homens com as suas diversas sexualidades, as suas diversas identificações com o mundo, tem que ir atrás, e aquele que se identifica, veja, uma coisa que eu sinto ainda no público homem é assim, eu não gostei daquele. E tipo, começa a falar mal, aquilo. Não, gente, a identificação é individual, sabe? Tem pessoas maravilhosas trabalhando hoje, fazendo trabalhos sérios. Não gostou? Vai procurar outra pessoa. Não gostou da linguagem? Vai para outra pessoa, mas tem que ser trabalhado. O homem fala pouco de outras situações se não for as mesmas de sempre, que é mulher, futebol e carro. Eu brinco que é a tríade masculina do brasileiro, né? Futebol, mulher e carro, né, do homem cisgênero hétero nesse caso, né? Então que você senta em qualquer boteco, você vai se reunir com qualquer amigo, é sempre esse mesmo tipo de assunto. Uhum. Mas não é todo homem que gosta desse assunto. E muitas vezes, entre amigos, a gente nem sabe que o nosso amigo também quer falar de outro papo. A gente só consegue fazer, sabe como? Conversando, batendo papo. E aí, o que você gosta disso? Esse lado ainda falta nesse público, nessa bolha, nesse grupo. Hoje em Uhum. dia são chamados de muitas formas, né? É, eu vejo que é assim, o que acontece muito é que tem muitos homens que já estavam com muitos problemas na sociedade e foi piorando ainda mais, né? O Brasil, principalmente a cidade de São Paulo, ela é bem nítido, né? Que ela parece, desde alguns anos atrás eu estava falando já, né? Parece que a São Paulo está voltando a algumas características da década de 90 da cidade de São Paulo, antes da grande, quando um pouquinho antes, quando o Brasil começa a crescer. A gente está falando a década de 90 até o último terço ali da década de 90, que é quando o Brasil começa a dar uma guinada, né? Que a gente vem nos anos 2000, que a gente não via mais isso na cidade de São Paulo. Modificou-se totalmente o do seu exemplo que você deu das pessoas empurrando o carrinho, mudou totalmente. E depois Mas está agora, a gente viu essa queda novamente no sentido econômico, onde a gente vê a volta disso. Eu percebi muito o centro de São Paulo, eu gosto muito do centro, vou ali Santa Efigênia, um monte de lugar no centro de São Paulo. Eu gosto de andar ali também, tem vários locais ali que eu frequento. E aí eu venho do centro muito parecido, para quem lembra da década de 90 na cidade de São Paulo, lembra muito a forma de assaltos, a forma da insegurança das pessoas voltarem a andar na rua, da forma de segurar as bolsas, as mulheres, sabe, os homens passar carteira. Eu sou muito observador. No Ayurveda, a gente desenvolve muito essa ideia de observar o todo ao nosso redor, porque a gente aprende através da observação. A técnica que a gente usa dentro da cultura védica, que a gente aprende nos nossos professores, é aprender com a observação. A observação é um dos pontos mais importantes. E observar é olhar as pessoas, olhar caminhada, por que a pessoa anda torto, porque ela tem um sapato assim. Então eu tenho esse costume de observar pessoas. Então analisando, né? eu estava andando, eu falei, nossa, olha lá, o pessoal usando carteira diferente, voltando a usar pochete.
Aí eu falei, porque é segurança. Você vai perceber o pessoal tudo de vidro fechado novamente, porque aí a gente vê as mudanças, os medos. Você viu o pessoal olhando para lá, para o lado. São coisas que a gente está voltando a perceber cada vez mais, né? Nas grandes cidades, principalmente. Talvez quem esteja em cidades menores ainda não presenciou essa mudança, né? Mas E está isso muito vai trazer. inseguro. Está Oi? muito inseguro São Paulo mesmo, você tem razão nesse aspecto, né? Mudou muito nos últimos anos. E a gente tem que E no sempre observar. interior, né, professor? Até o interior está tendo coisas violentas que não tinha antes, né? Tinha, exatamente, está mudando bastante coisa. A gente está passando, a pandemia começou a trazer para a gente, os homens em geral, outros pensamentos, vamos chamar assim. Eu conversando com os outros homens que eu conheço, pessoas que eu conheço, eu vou percebendo que trouxe outras inseguranças. Há uma insegurança também da finitude, que por mais que a gente sabe que todo mundo vai morrer, a gente não fala sobre isso no dia a dia. Outras culturas, principalmente a cultura oriental, como é chamada, onde eu passei a minha vida inteira estudando, é falado sobre a morte, sobre a finitude, desde da forma, do momento que a gente nasce. É falado de forma natural. Por quê? É falado de uma forma para que a gente não passe justamente o que a gente passou durante a pandemia. Isso é um outro ponto que eu vi muita gente falando para mim: nossa, eu fiquei com muito medo de morrer, emagreci 40 quilos. Tem um amigo meu, super obeso, emagreceu pra caramba, com medo da pandemia para não morrer. Então, esse processo também mudou um pouco a cabeça das pessoas em relação à saúde. Eu preciso me cuidar. Existem grupos de risco. O que que eu faço? Se eu estou no grupo de risco, o que que eu vou fazer? Preciso melhorar a minha alimentação, preciso começar a fazer ginástica, tenho filho, tenho filha. Então isso mudou também, deu uma mexida na cabeça, né, da pessoa, principalmente de uma média de um homem que tem, né, aquele homem que imagina de trabalhar, ter uma família, criar um barrigão, tomar cerveja, churrasco e vou viver a vida plenamente com o meu dinheirinho que eu vou trabalhar suadamente. Se você quer uma vida assim, beleza, mas lembra da saúde. A saúde tem que estar envolvida aí também. E isso, eu vi muita gente quase entrando em estados depressivos e alguns entrando porque eles se depararam com uma situação de finitude na vida. Falo, e caramba, e agora? Tem um vírus aí que se eu pegar eu posso morrer porque eu estou num grupo de risco. Olha a minha filha ali, olha a minha outra filha ali. Esse é um outro problema também que trouxe. Além de, imagina, uma pessoa passar por isso com desemprego, com o salário abaixando, eu imagino o que deve ser na vida de uma pessoa dessa. O Sim, que eu sim. falo para muita gente, principalmente homens, se vocês sentirem qualquer desconforto emocional, procurem ajuda profissional. Os homens, em geral, têm muita dificuldade em procurar ajuda profissional. Você procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, isso não faz de você uma pessoa, sei lá o que, como você chama, porque eu nem vou falar esses É, nomes, porque são todos pejorativos no é meu ponto de verdade. vista. O homem é o que menos procura profissionais de saúde para tratar. Eu atendo em consultório de 10 pessoas, 9 são mulheres. É um grupo muito pequeno de homens que vai procurar saúde, saúde geral, principalmente saúde emocional. São poucos os números. E eu É sempre estou verdade. nas minhas palestras, nas minhas lives, estimulando, vá. Eu, como homem, cisgênero, branco, eu falo, vá. Vá, vai atrás, eu vou, eu fui, eu consulto, eu falo para as pessoas, para os meus alunos, eu vou, porque a gente tem que dar exemplo também para as pessoas. Vai lá, ó, eu sou uma pessoa saudável, eu vou no médico, vou lá no meu psiquiatra, veja que está tudo bem na mente, está tudo bem, obrigado. Vou lá no outro, está tudo bem no sangue, obrigado. Vou lá no outro, está tudo bem no estômago, obrigado. Porque a gente tem que manter uma vida mais equilibrada possível, a gente não tem que ter medo de buscar. E os homens demoram muito tempo. Eu atendo muito amigo, liga, que sabe que eu trabalho com isso. Ah, Eric, você acha? Eu falo, cara, procura. Sabe, às vezes um bate-papo é bacana. Ah, mas será que vou ter remédio? Não pense nisso, não pense em nada disso. Pense em procurar ajuda. É o primeiro É. passo que vocês precisam fazer, em qualquer situação que vocês estejam. Nós já estamos quase encerrando, mas eu tenho duas perguntas ainda À que eu acho que são vontade. importantes. A primeira seria assim, a questão da alimentação, se existe uma alimentação apropriada, a Ayurveda, e Uhum. a segunda seria, que dá para, eu acho que interagir as duas respostas, é se vocês têm tipo aulas demonstrativas gratuitas para a pessoa
que queira saber como funciona a Ayurveda. Ela vai ser convidada para alguma reunião, alguma coisa, uma exposição, uma oportunidade, né? Eu acho que é interessante porque eu especificamente eu estou encantada, né? Eu adoraria saber mais, né? Mas Uhum. é aquela coisa que você está falando, a distância, o tempo, as coisas, né? Todas que estão atropeladas no momento, né? Mas será que tem um vídeo que exibe como é? Uhum. Então, assim, duas coisas. Você falou em alimentação, Aham. eu acho que nós temos que saber qual é a alimentação mais adequada também, Certo, né, sim. nesse ponto de orientação. Tirando essa parte que a gente quer aprender para ter essa saúde, você está falando espiritual, né? É como é que a gente chega a ter algo que a gente diz assim, ah, eu aprendi um pouco, eu vi um Sim. vídeo, eu tenho cursos Aham. básicos, Tem. digamos, né, que eu aprendi, né, online, e daí aquilo vai despertando a pessoa para a continuidade, né? Vou responder primeiro a pergunta da alimentação, vou deixar a outra para o último, que aí eu já explico como funciona o Ayurveda no Brasil. Talvez as pessoas que têm interesse, ela vai saber buscar de uma forma mais simples. A alimentação ayurvédica, se a gente pode chamar assim, entre aspas, por favor, o nome correto é Ahara, em sânscrito. Ahara significa alimentação somente. Alimentação ayurvédica é o quê? De acordo com a racionalidade do Ayurveda, a gente ensina a pessoa a como se alimentar para uma manutenção da sua saúde. O Ayurveda tanto trabalha como manutenção, como também combate a desarmonias. Claro, quando a gente está falando de um combate a uma desarmonia, aí vai ser alimentos especializados, específicos, com dentro de programas específicos dentro do Ayurveda, obviamente. Na rotina saudável, de acordo com o Ayurveda, a gente se baseia para nos alimentarmos de alguns princípios. A idade, a nossa idade, o nosso estilo de vida, os nossos passatempos, o que a gente gosta de fazer, etc. O que que é isso? Se eu passo muito tempo sentado, trabalhando, se eu passo muito tempo em pé, se eu faço muita atividade física, dependendo da minha idade, alimentos são mais propícios a outros, etc. e tal. De acordo com minha digestão, se a minha digestão é boa, eu posso comer até alguns outros tipos de alimentos. Se a minha digestão é ruim, tem alguns alimentos que eu tenho que evitar, etc. e tal. E principalmente de acordo com a estação do ano. Isso é o princípio básico de alimentação do Ayurveda. De acordo com o Ayurveda, nós podemos comer de tudo, levando em consideração aquilo que faz bem, aquilo que faz mal para o seu organismo, porque o Ayurveda é individual. A gente não põe assim no Ayurveda, banana faz mal para todo mundo. Não, a gente vai entender que banana ela é uma fruta maravilhosa que para algumas pessoas ela vai ser positiva e para algumas pessoas talvez pode ser negativa. A gente tem que entender que isso vai acontecer. Então a gente tenta explicar para a pessoa, a gente explica para a pessoa através de uma avaliação, de uma consulta, como melhor direcionar essa manutenção da saúde. Lembrando que junto com a alimentação, com a manutenção, a gente também tem o combate a uma desarmonia, que é um outro processo um pouco mais complexo. Hoje, para aprender o Ayurveda no Brasil, a gente tem algumas formas de se aprender. Então, a gente tem alguns cursos gratuitos que vocês podem encontrar no YouTube. O próprio Naradeva Shala, o instituto com o qual eu estou representando nessa palestra, aqui nesse bate-papo, o Instituto Naradeva tem um curso de introdução ao Ayurveda gratuito no nosso canal do YouTube. Qualquer pessoa pode ir lá e assistir, é só procurar Ayurveda grátis, põe lá ou Naradeva Shala, que é o nome do nosso instituto, vocês vão encontrar lá já com mais de 500 mil visualizações, é uma maravilha. A gente nem esperava tudo isso, a gente fez esse curso de introdução para auxiliar os nossos pacientes a entender melhor o Ayurveda. E aí, de tanto pedirem, a gente acabou colocando no YouTube em todo lugar, até que ele nem tem uma linguagem de curso, ele é uma linguagem mais para a pessoa aprender a aplicar o Ayurveda no dia a dia, que está ótimo também, eu fico muito feliz. E para quem quer estudar mais a Ayurveda, no Brasil, a profissão do Ayurveda está se desenvolvendo ainda, ela está engatinhando. Nós somos todos muito jovens ainda no desenvolvimento do Ayurveda. O Ayurveda ele começa a se desenvolver na década de 80 no Brasil, mas o grande boom do Ayurveda mesmo é no começo dos anos 2000. Anos 80, anos 90, era 3, 4 institutos ou escolas, coisas muito pequenas. Hoje, a gente são incontáveis o número de escolas, institutos, tem federação, associação, tem até um projeto de lei para regulamentar o Ayurveda. Na verdade, são 2, só para a gente já ter uma ideia que já está num nível
tem pós-graduação, nosso instituto mesmo tem pós-graduação. Então, hoje, o Ayurveda está se desenvolvendo como uma profissão no Brasil. Hoje, que eu saiba, ainda só tem formações privadas, isso quer dizer, de escolas privadas que estão formando, fazendo as suas escolas, fazendo parcerias com faculdades, fazendo seus cursos. Eu ainda não conheço nada que não seja privado. Então, porque sempre me perguntam, eu não tenho condição de estudar, está muito longe. Ainda é só privado. Cada escola, cada local, como assim, o instituto tem a sua forma própria ali como se diz? De cotas. Então, aí vocês procuram as escolas e cada um tem a sua, a sua forma de trabalhar. Isso é uma coisa que eu gosto muito de respeitar, porque muita gente fala, a escola não tem, a outra escola tem. Eu falo, gente, a gente não tem como saber como cada a organização tem os seus custos, os seus ganhos, a sua distribuição, a gente não sabe. Então, é privado, a pessoa tem a sua forma de trabalhar e é o que ela consegue. Então, cada escola tem o seu jeitinho, aí vocês podem procurar, porque ainda tudo é privado. E existe, dentro do próprio instituto, a gente está num projeto que além de ter o curso gratuito, que como a gente tem para chegar ao maior número de pessoas, mas isso ainda não forma profissionais, ainda a gente não consegue chegar ao maior número de pessoas. E dentro do nosso instituto, durante muito tempo, a gente pensou em como fazer isso. Uma coisa que a gente sempre teve um pouco de cuidado não adianta nada eu ir lá no meio de uma quebrada, de uma periferia, construir um novo Naradeva e simplesmente falar, estou fazendo um trabalho dentro de uma comunidade. A gente pensa um pouco diferente dentro do nosso instituto. Então, a gente está, nesse momento, desenvolvendo um trabalho na Zona Sul de São Paulo, em Campo Limpo e Capão Redondo, onde a gente está treinando profissionais que moram lá, que são moradores de lá, que são pessoas da região, que não vão sair da região. A gente está preferindo treinar essas pessoas para que elas, porque essas pessoas sabem as necessidades locais. Eu não sei. É assim que funciona o Ayurveda. A gente tem que saber como funciona as localidades. Eu não moro lá. Eu não teve o meu desenvolvimento de vida ali. É a pessoa que vive lá que vai entender como trabalhar. E aí, a partir do momento que esse treinamento acabar, essas pessoas estão em formação, a gente vai começar a desenvolver esses núcleos menores em algumas regiões, dando auxílio para que o Ayurveda se desenvolva naturalmente nessas regiões. Foi a forma que a gente conseguiu de fazer esse trabalho com o Naradeva. Como eu digo, eu vejo que se cada trabalho fizesse um pouquinho, a gente teria lindos trabalhos pelo Brasil. Querem copiar? Fiquem à vontade. É o que mais a gente precisa. Copiem algumas coisas boas. Eu copio as coisas ruins nossas. Copiem as coisas boas. Isso é uma coisa muito bacana, que a gente começou a estar fazendo. É um trabalho longo, porque formação dura 2 anos, pelo menos, de formação no Ayurveda no Brasil, por enquanto, né? E os homens procuram fazer esse tipo de curso ou mais são as Procuram mulheres? também, mas a gente tem ainda uma grande maioria de mulheres. Nos últimos 2 ou 3 turmas, a gente teve um aumento significativo de homens, o que foi muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. Assim, a gente não tinha isso no passado, teve um aumento de homens, então vai ter aí uma nova leva de terapeutas também, ayurvédicos e tudo mais. Isso é bem bacana também. Certo. Assim, eu estou encantada, eu queria saber mais, porque eu sou uma pergunta, viu, né? Eu adorei, eu aprendi bastante, tinha dúvidas, ainda fiquei com algumas dúvidas, mas claro que não dá tempo aqui, né? Mas eu gostaria, assim, se possível, deixar depois, mandar para nós a lista desses endereços de YouTube. A gente põe junto lá na divulgação Com também, certeza. entendeu? Se tem livros que as pessoas podem comprar, pode indicar também. Enfim, eu acho que tudo que você tiver que possa estar divulgando, tá? Que seja obras, cursos, como você Sim, está claro. falando, você manda para nós a informação e os links, que daí as Mando pessoas sim, já procuram logo a seguir do seu currículo, com né? certeza. Tá? Então, eu quero sim colaborar. Muitos anos você vem mandando material para nós. Há muitos anos eu quero conversar com você. A já fez aniversário de 15 anos. Meu Deus do céu, como a vida passa correndo, né? É tanta coisa. Aí eu recebo tão bacana seus e-mails. Eu digo, eu tenho que conversar com essas. Eu tenho que fazer.
e vai ficando, sabe? A vida dá uma atropelada legal, né? De vez em quando. Agora eu disse, não, é agora. Agora ou nunca, né? Então a gente conseguiu, graças a Deus, encontrar você. Sua equipe foi maravilhosa, nos Obrigado. atenderam muito bem, conduziram muito bem. Pensei que não ia dar para fazer essa entrevista pela sua correria. Eu digo, não vai dar, mas graças a Deus deu Não, tudo conseguimos sim. certinho, né? Eu Não me sei. comprometi, eu venho aqui. Eu falei para você, a gente vai conseguir, vamos conseguir, conseguimos. Valeu, valeu, tantas coisas boas, né? E daí, se você quer deixar alguns contatos, alguma coisa, fazer sua despedida, fique à vontade aí, para aí a gente estar encerrando, né? Com aquele gostinho de quero mais, como eu digo, né? Aham. Mas eu acho que os homens gostaram também, e as mulheres que estão acompanhando, que estão olhando aí juntos, né? E dizem, bom, que interessante, vamos saber. Eu acho que é algo que traz muita paz espiritual, pelo que eu entendi, Uhum, equilíbrio emocional, veja se eu uhum, errei, tá? E que vai ensinar a pessoa, através da alimentação, de alguns comportamentos e atividades, enfim, de relacionamento e outras coisas, ter uma qualidade de vida, me pareceu, assim, é uma visão de viver de forma saudável e equilibrada. Se eu fosse dizer do que eu compreendi, né? É uma ciência que vai nos dar uma orientação para ter uma vida saudável e equilibrada, socialmente equilibrada também, né? exatamente. Então, se eu acertei, muito obrigada. É isso O mesmo. professor foi ótimo. Obrigado, Elizabeth. Obrigado pelo convite. Eu sempre é uma alegria poder falar de Ayurveda e de ciência védica, porque é a forma que eu vivo e penso e estou estudando todo dia. O recado que eu posso deixar aqui para os homens é: ouçam as suas mulheres, ouçam as suas filhas, ouçam os seus maridos, ouçam os seus vizinhos, conversem, se abrem mais, abram essa carapaça mental que a gente sabe que a sociedade também foi maltratando todos nós. Ninguém aqui está falando que somos mais ou menos. Então, a gente está entendendo que todo mundo nesse momento tem a sua sofrência pessoal, mas abra-se. Sabe, uma coisa que a gente vê pouco é os homens se abrir, abrir para sentimento, fala sobre a sua vida, converse com as pessoas. E, para deixar no final, eu vou recordar novamente. No menor problema, procure um profissional. Procure uma pessoa para te auxiliar. Se eu posso deixar um recado com tudo da minha experiência de 43 anos, atendendo há mais de 20 anos em consultório, procurem sempre o quanto antes, se você vê uma coisinha estranha, um profissional. Porque é o que mais a gente vê, os homens demorando muito para procurar os profissionais quando necessitam. Tá bom? Muito obrigado, Elizabeth. Foi um prazer estar com vocês aqui. Namastê. Namastê. Foi uma ótima oportunidade. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Passa a informação para os amigos, para os parentes. Converse aí com a sua esposa, com a mãe, com a filha, como ele disse, né? É muito importante esse diálogo e, quem sabe, a família inteira também, né? Começa a participar e ter essa explicação de qualidade de vida, não é? De paz, que também eu acho que é muito legal. Não é uma religião, é uma ciência, né? Então, Exatamente. isso que é muito bacana, você aprender uma forma de viver com equilíbrio, né? Eu acho que isso é formidável. Minha gratidão a você também, tá? Um beijo, gente, um abraço, felicidades. Olha, tem o Dia Internacional do Homem em novembro, a gente vai estar colocando aí uma notícia. Parabéns aos homens do Laço Branco, que são os homens que estão fazendo uma campanha de combate à violência contra as mulheres. Nós estamos publicando sobre o Laço Branco. Homens, juntem-se à campanha, vamos andar com o Laço Branco, né? Vamos aprender direitinho, rejeitando a todo tipo de violência contra as mulheres, né? Vocês não fazem, mas um dia poderão ter uma filha, uma pessoa parente sofrendo violência. Então tem aí todo esse tipo de campanha apoiada pelas Nações Unidas, inclusive, tá bom? Grande abraço, até a nossa próxima edição da nossa TV Espaço Homem.